Oi, oi, oi! Hoje o Trendcast está com um convidado super especial, o nosso professor Fernando! Finalmente, né? Momento mais esperado da vida dele. Tá todo mundo pedindo por isso. Todos aclamando pela presença do Fernando no Trendcast. E aí, professor, qual é a sua emoção de estar aqui no Trendcast? Primeiro, eu quero dizer que eu sempre fico muito feliz de participar de projetos de alunos meus. Esse aqui em especial, eu gostei muito do engajamento que vocês, assim, o quanto que vocês colocaram energia para fazer ele inicialmente. Eu fiquei muito feliz de ver que vocês voltaram. E aí eu fiquei, caramba, nossa, então realmente eu fiquei, uau, quero muito participar um dia, quem sabe, estou aqui agora, olha só que legal. Olha, que superação! Ele é um querido, sempre estava ali comentando nossos vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram, e não tinha como não trazê-lo. Principalmente agora, nesse climinha que a gente está, de Halloween, ele trouxe ali a Bruxa de Blair para a aula dele. De onde veio isso, assim? A gente viu que teve a ver super, né, com... O que o senhor abordou na aula passada, Sim. com a atividade que a gente fez hoje, mas a gente quer saber mais sobre essa sua cachola criativa. Bom, o interessante de Bruxa de Blair, e isso eu me remeto até a primeira vez que eu vi, quando eu vi, assim, a primeira vez, é um filme que, se a gente compara com os outros do gênero de terror, você percebe que ele não dá tanto medo, sabe? E mesmo assim eu ficava me questionando, por que um filme que não dá tanto medo, ele teve tanta popularidade na época? Mas aí quando a gente começa a ir a fundo, você percebe que o que foi genial na época não foi o enredo do filme, mas principalmente o marketing do filme. E aí é isso onde eu comecei a ficar, caramba, por que não abordar isso daí na aula para a gente poder entender tudo o que se trata em relação à narrativa, sabe? O quanto que uma narrativa em torno de um produto, serviço é tão importante, sabe? Então por isso que veio a ideia de, pô, vou levar para aula, acho que vai ser interessante. Eu particularmente sou uma grande fã do terror, e dentre os gêneros que o terror aborda, eu sou muito fã do found footage, que é o estilo que é gravado no Bruxa de Blair. Então eu acho que ele tem uma certa familiaridade pra mim, porque me traz um certo conforto. Esse estilo de filme de terror é muito confortável pra mim, telespectadora. O que é legal também é levar em conta que esse found footage ele não tem jumpscare. Que seriam sustos, né? Ele foi uma parte revolucionária dentro da indústria do cinema, quanto do terror também, mas ele trouxe eu acho que a primeira perspectiva de um terror psicológico dentro do found footage. Eu acho isso genial para uma época que estava dentro do bug do milênio, o início da navegação na internet, então foram muitas revoluções na nossa civilização, e trazer essa abordagem arriscada dessa forma eu acho muito corajoso. Eu, particularmente, não sou muito fã, assim, de assistir filme porque eu durmo sozinha, então eu morro de medo. Sério? Sim, não gosto muito de terror, mas esse foi muito legal e gerou muita curiosidade. Eu nunca tinha assistido nenhum filme de bruxa, nada. A qualidade, eu achei estranho no começo, a qualidade do filme, porque foi totalmente gravada na câmerazinha. Não é aquela qualidade que você fala, nossa, velho, Sim. E não tem, a maioria, 100% do filme quase é gravado no chão. E lembrou o Ele gravou vlog, no né? chão. Já que tu é dos Sim. vlogs, lembrou bastante o vlog, né? Eu pelo menos tive essa percepção, que Sim. foi ali mais manual mesmo. É uma coisa mais orgânico. dinâmica da rotina deles, tanto que eles trazem as rotinas dele, como é que estão ali na floresta e tudo mais. Eu acho que isso que dá a sensação de realidade pro filme, né? O filme ter sido todo gravado por uma câmera, porque realmente, como o Júlio falou, dá uma sensação de vlog. Então parece muito que, tipo, foi real. No momento algum apareceu a bruxa. Só coisas que ela fez. Esse é o ponto. Quando eu assisti esse filme, eu tinha 9 anos de idade. Caramba! E aí... Quem que te recomendou? A secretária lá Meu de casa. E aí, nisso, eu com 9 anos de idade, eu passei meses procurando sobre a Bruxa de Blair pra ver se era verdade ou não. Assim, uma criança, né? Claro. Mas eu acreditava firmemente que existia a Bruxa de Blair. E na época eu morava numa fazenda. Não era uma fazenda, mas é classificado como uma fazenda. E tinha muita árvore, tinha Muitas pedras juntas, Exatamente. igual filme. E aí eu ficava pensando assim, tipo assim, nossa, será que a Bruxa de Blair vai vir me visitar? Ou algo do tipo. Mas eu era uma criança muito fantasiosa, então... Ela olhando, e esse monte de pedras aqui? Então pra mim foi um momento que mexeu ali na minha questão de desenvolvimento, de criatividade até, de pensar, será que existe mesmo? Foram buscas incansáveis. E o que é o louco é você pensar que, do mesmo jeito que você imaginou isso,
todo mundo imaginou na época que lançou, entendeu? Todo mundo imaginou. Porque é absurdo, não tinha tanto acesso. Teve um outro filme de terror também, só passando essa vergonha agora, eu já era mais velha, eu tinha uns 12 anos, que é sobre um hospício, um manicômio, e teve uma época que eu tive um hiperfoco sinistro em alas manicomiais. E aí eu pesquisei sobre esse filme é na mesma pegada de Bruxa de Blair, só que ele tem muito jumpscare, só que não é verdadeiro. Mas eu com 12 anos acreditava, eu jurava que aquilo ali era verdade. Contatos imediatos? Não, eu né? esqueci o nome dele, mas Ah, ele é então- tão ruimzinho, mas é legal de assistir. Eu posso dar um exemplo brasileiro que a gente tem, as lendas urbanas. Lembra? No Nossa, YouTube dá era uma- lotado de Eu vídeo. acreditava muito nas lendas do Gugu. A lenda do banheiro, teve uma menina que roubou a bonequinha do cemitério, levou pra casa dela, e a menina veio buscar depois. Não sei se vocês assistiram Nunca esse. vi isso. Esse eu vi. Nossa, nunca mais as- nunca mais peguei uma boneca na minha vida. Eu acreditava muito na mula sem cabeça. Eu tinha muito medo de cavalo por causa disso, porque na minha cabeça os cavalos iam tirar a cabeça e sair fogo do corpo deles. A gente via isso. Até nas historinhas. Até nas era desse histórias eu tinha jeito. medo, eu não dormia por causa disso à noite. Meu Voltando Deus. um pouco para a Bruxa de Blair, esse ar mais orgânico que a gente estava comentando, ele é reflexo tanto no orçamento baixíssimo que foi o filme, os atores, 3, a Heather, o Mike e o Josh, e focar neles ali naquela tensão. Tem alguns aspectos visuais que, tipo, ficava tudo preto, mas a voz, Josh, e aquilo foi na O nossa desespero, mente, né? a aflição. Sim, Você tem sente algumas curioso, curiosidades né? que eu mandei, inclusive, no briefing, que o diretor, às vezes, deixava realmente os atores lá para levar uns sustos mesmo e ter a maior reação possível dos atores. É uma Então, reação natural, né? cara, imagina um marketing em cima disso, tipo, eles passaram lá, os próprios atores passaram mesmo ali na floresta e tiveram a sensação de mesmo estarem desaparecidos. Então, esse foi o ponto, né, professor? Exato. Porque, assim, se você parar para pensar, ele deixava eles lá de fato sozinhos, igual você falou, e guiava eles com GPS. Que era, tipo assim, porque ele queria que os caras realmente ficassem sozinhos ali dentro, entendeu? Tivessem a experiência, né? Era Exato. tipo um Largados e Pelados, só que sem ser pelado. Não, e o louco, uma outra curiosidade interessante. Esses caras aí que fizeram foram 2 diretores. Eles apresentaram um filme lá em 99, eu acho que no início de 99, num festival que era o Sundance Film Festival, que é um festival de filmes autorais. Aí vão diretores lá mostrar seus filmes, né? Coisa bem autoral. E naquele mesmo dia, o que é hoje a Lionsgate, né? Comprou deles. Chegou lá e falou, poxa, a gente queria comprar todos os direitos para poder exibir esse filme no mundo inteiro. Aí você pensa só, os caras gastaram 60 mil. E aí os caras vão lá e oferecem para eles quanto? 1 milhão. É óbvio que o cara ia aceitar. É óbvio. Mas aí isso virou tão fenômeno que os caras se arrependem. Até hoje. Arrecadou incríveis 248 milhões de dólares mundialmente. Só no cinema. Imagina o que arrecada até hoje ainda com jogo, com outras continuações, com streams. E Tudo olha que isso, foi uma tudo época isso. que não tinha tanto acesso assim às redes sociais, né? E os caras venderam todos os direitos por 1 milhão. Caraca, é Todos uma os arriscada de... Não, inicialmente é como eu falei, é uma decisão óbvia. Você vai olhar e você vai falar, pô, é óbvio que eu vou Leve. aceitar. 60 mil eu gastei. Olha só, 1 milhão, mano. Mais de tantos mil%, entendeu? Pô, que maravilha. Aí, quando pensa que não, explode. Mas talvez, você tem que pensar que talvez não explodiria se ainda ficasse na mão deles. Eles não tinham alcance global, eles só apresentaram lá no festival autoral. O que garante que isso daí ia chegar no E cinema? querendo ou não, a distribuição é caro para eles assim, que É, estão começando, exatamente. muita a divulgação, a campanha, enfim, é tudo um gasto. Eu acho que o cinema, hoje em dia, com a grande aumento de cinéfilos, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia valorizam muito o fato do cinema amador, diferente daquela época, que tinha necessidade das pessoas terem o que precisava para ser visto, para, né, receberem o que eles conseguiram, um contrato de 1 milhão para fechar e ganhar todos os direitos autorais. Mas hoje em dia a busca por inovação e ter outras fontes criativas dentro do cinema faz com que a gente explore mais o cinema amador. Então, eu acho que hoje em dia funciona muito bem isso, mas naquela época realmente é meio difícil.
Era desafiador, poxa, você pensa, é igual eu falei para vocês, ainda mais que a gente hoje em dia já acha muito dinheiro, 1 milhão, obviamente, né? Mas imagina aquela época, pô, 99 milhões E é não é nem muita não é grana. nem de reais, não, de dólares, imagina lá. Nossa, tipo, absurdo. Então não tinha como eu olhar e falar, ah não, vamos ficar com os direitos aqui, vamos tentar. Ninguém ia fazer isso em sua compensa. consciência, né? Agora imagina eles olhando esse sucesso todo. É, Puta ele fala, ó, ele foi numa entrevista que eles deram, acho que foi ano passado, eles disseram que a sensação é como se eles tivessem vendido um filho que tinha todo o potencial para se dar bem na vida. E, tipo, entregaram, tipo sabe? E foi isso, de fato. Mas é como eu falei para vocês, eu acho que tem que pensar pelos dois lados da moeda. Você tem essa questão de que poderia ter dado muito errado se continuasse na mão deles, só ficar ali pronto e ser 60 mil de prejuízo, ou poderia ter dado certo, não tem como saber, infelizmente. Dentro do que o senhor explicou pra gente semana passada em relação ao marketing viral e com o crescimento e a volta dos vlogs bem forte no YouTube, o senhor acha que isso é uma volta por questões desses filmes ou pela forma de comunicação que as pessoas estão vendo? Agora, como se comunicar com o público e ter essa interação e trazer em pra uma das perto. perguntas tem justamente esse gancho, né? De tipo, hoje em dia, como seria? Exatamente. Tipo assim, querendo- porra, tem Tem TikTok, tem Pegar Reels, atividade. tem YouTube, então tudo tá mais ali em volta. Eu acho que até a Vitória, que eu já vi alguns vlogs da Vitória, aí eu acho que o interessante hoje é uma coisa que você percebia muito lá no início dos anos 2000 e que você percebe que está voltando demais, que é o quê? É a proximidade, sabe? Você sentir que você está mais perto, você sentir que aquilo é de fato autêntico, sabe? Por isso que eu bati tanto na tecla da atividade em relação à autenticidade, porque é o que de fato as pessoas têm gostado de acompanhar mais. Tipo, de você colocar uma coisa para tocar enquanto você está fazendo alguma coisa, você sentir que você está na conversa. E você sentir que você está ali junto, sabe? Eu vi isso na menina no TikTok esses dias, que ela coloca pra estudar uma DJ que toca na Alemanha em live, só que ela é só o set dela assim tocando enquanto ela estuda. Ela se sente próxima da DJ que tá tocando ali enquanto ela tem a atividade dela do outro lado da tela. E isso não é à toa, porque o próprio Notebook LM da Google, quando eles fazem aquela ferramenta e eles colocam lá para você ter resumo em áudio, não sei se vocês já utilizaram, o resumo em áudio vem em formato de podcast, porque eles entendem Isso é muito, eu já usei isso. eles muito legal. entendem que a pessoa vai assimilar melhor, ela vai se sentir parte daquela conversa, daquele conteúdo. Então, cada vez mais isso uma vem. fofoca aí que a gente aprende mesmo. Pô, tem esse estilo, né? gatilhos, né? Que a gente se sente perto ali. Porra, é uma curiosidade, não é nada forçado, não é nada robotizado. Então tá tendo isso tudo agora. Não tá publicidade, quanto de marketing, tem tudo quanto é. Cara, sim. visual. E assim, hoje em dia a publicidade ela é a níveis estratosféricos, né? Qualquer coisa que você acredita que é genuinamente sem publicidade, tem publicidade, entendeu? Então, eu acho que por isso essa necessidade de, cara, eu precisava as pessoas precisam de autenticidade, de proximidade além disso, né? Porque não só a autenticidade, mas a proximidade. Sentir que eu estou conversando com um amigo, que eu estou vendo um amigo, que eu estou vendo com uma pessoa próxima, que aquele produto, a narrativa que tem por trás dele, é uma narrativa que me leva para dentro dele, que faz eu me sentir por parte da parada, entende? É quando você traz ali algum storytelling que faz com que a pessoa se sente dentro, entendeu? Faz parte. E, pô, isso é muito legal. É uma das coisas que eu gostava quando eu era mais jovem, de acompanhar vlog, e que, curiosamente, Vitória, vendo o teu, eu fiquei tipo, caramba, lembrando, entendeu? Na época que eu acompanhava, e eu ficava, caraca, que da hora. Porque na época era muita febre. Assim, quando Pode começou a citar vir aquela nomes de pessoa. famosos? Pode, né? Usar o Zonho Jeans, o Yudo lá. Ah, Do pessoal, sim. nossa, antigo. É porque eles não investiam em edições.
Era um corte seco e é isso. Mas eu acho que isso que é o bom, tanto em Bruxa de Blair, quanto nos vlogs antigos, quanto nos vlogs atuais. Eu particularmente, como muito consumidora de vlog, eu gosto do corte seco, porque Sim, não tem exatamente. trabalho de parecer que Eu amo cortou colocar muita isso coisa. no Você pode ter censurado muitas coisas, mas dá a sensação de que tá cru o produto. É, não eu fica amo aquele, isso. não, vamos fazer um corte dinâmico, você deixa o áudio mais na frente, você traz vídeo. Uma Não, transição não é isso ali aí. e tal, uma coisinha. Dá pra ficar bonita, pra É. pessoa se sentir ali na história e tal. Exato, exato. Tanto que teve um conteúdo que a gente gravou com a Kimberly Crive e a gente precisava postar um stories bem rapidinho. E a Vitória editou, ela colocou umas transições. Eu, não, você não vai fazer isso aqui. Tira agora. Você vai fazer um corte mais bruto. E ficou muito bom. Ficou maravilhoso, porque dá a sensação de que as pessoas que assistissem aquele stories no Trendcast ia estar mais conectada com o que estava acontecendo ali. Eu acho a importância desse tipo de edição, de conectar os outros, mais fácil do que você fantasiar Agora imagina um uma episódio. transição legal lá no Bruxa de Blair. Não ia ter. Cara, não ia dar. Um esmaecimento, um beijinho, um beijado. Não, eu acho que talvez assim, se fosse pra gente olhar criticamente hoje, vamos imaginar que a gente está vendo o filme Bruxa de Blair lá nos anos 2000, no início. Pra gente pensar, tipo assim, cara, isso daqui tá soando muito estranho pra dizer que é real. Que é justamente, tem uma parte que eu penso assim, que é lá naquela onde ela começa a gravar à noite, e ali que ela aí começam os gritos. Assim que ela começou a gravar, eu falei, isso é um pouco fake. estranho, hein? Não sei não, Tá hein? tudo Só esquematizado. a bruxa tava esperando ela abrir a câmera pra poder começar, não sei não. Eu hein? acho muito legal, eu acho que uma coisa que me marcou muito em Bruxa de Blair é o primeiro take, onde ela tá entrevistando as pessoas nas ruas. Principalmente aquela cena da criança. Eu acho que isso me fez criança acreditar que era real, porque uma criança ficou com medo. Pô, eu vou te falar. Aquela que ficou colocando a mãozinha na boca da mãe dela, né? Tipo assim, não fala, uma coisa meio assim. Sim. Pô, eu acho que vocês notaram lá no final, remete a gente a algumas falas que tiveram no início. Por exemplo, quando ele fala, não, e deixava as crianças viradas de frente à parede. Aí ela chega lá e o cara tá de frente à parede, o amigo dela tá de frente à parede. E aí, não, porque morreram várias crianças. E aí você vê várias mãozinhas ali. Você vê que é a meia altura, então é de criança, entendeu? E aí, E o mais engraçado é que se você analisar a história da Bruxa de Blair, parece muito com a história do João e Maria. Só que Verdade. sem o João e a Maria. E sim a bruxa. E sem a comida, né? Sem a parte da engordar as crianças. Sem a parte da casa de doces. Exatamente. Mas eu sempre imaginei a Bruxa de Blair como a história da versão ao contrário do João e Maria. E no final, o que vocês acharam? Eu achei, a tradução do corte seco bem interessante, assim, parando pra pensar. Sim, porque, por exemplo, não é um filme tradicional, como todos, como a gente está falando aqui, era um vlog e realmente a gente não estava esperando aquele final. Na verdade, da primeira vez eu pensava que ia explicar mesmo, realmente ali existia a Bruxa de Blair, mas não, acabou ali e pronto. E essa falta de expectativa, que inclusive teve na sala, né? Tipo assim, cadê a parte 2 e tal? E não é o ponto, né? Cadê? Eu pensei que ia mostrar. Eu também pensei que ia mostrar. Cadê? Eu pensei que ele ia aparecer no final. O incrível é que o senhor literalmente deu um spoiler do filme falando que não aparece nada e a galera esperando a bruxa. Eu falei, gente, Essa é a nossa tradição de que tem que ter um final feliz, mas alguns filmes não. Tanto que a menina só cai e a câmera fica filmando até por alguns minutinhos ainda, né? E só corta. Acabou. É isso. Cara, e esse que é o genial, porque assim, o que foi esse filme, o que carregou esse filme, cara, foi toda a narrativa por fora dele, entendeu? Porque aí, se a gente analisa, olha só questão de enredo. Se você olha o início, ele fala que, 3 jovens desaparecidos, tanto tempo depois a câmera foi encontrada. Acabou. Então, assim, realmente só vai mostrar até onde gravou sem nenhum desfecho. E o que é aproveitável, porque naquela época, quando a gente perdia uma câmera daquela, o filme ele queimava, corrompia, então não tem como você ter muita coisa. Só podia ter muito mais conteúdo, mas assim, acabou ali. E o bom é que não teve como é que fala? Um roteiro. Eles só foram gravando, só falando. Tanto que às vezes ela pensa, em alguma frase, e depois ela continua. Ou senão ela filma o chão e fica calada, o teto. Foi muito bem dirigido para ter realmente essa naturalidade. Então, foi perfeito. O que é legal também é você perceber a tensão entre eles. Tanto que tem muita briga
briga É, entre tipo, eles, né? a Porque, parte assim, da briga me deixou muito tenso, porque tipo, a câmera ficava o tempo inteiro mexendo, e tinha uma voz ali, uma voz aqui, outra ali. Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E a tela preta do nada, Mano, só a voz sim. do fundo. Não, e o louco era que, tipo assim, eu falei no início, né, que a experiência dele legendado é 1000 vezes melhor. Eles gritando, assim, é um negócio bizarro. É bizarro. Eu fiquei realmente muito agoniado fica- vendo na sala. Cara, não, isso é porque a gente viu dublado, né? Precisávamos ali ver dublado. Mas, nossa, eles gritando ali, eles realmente dão sangue na atuação, cara. Você fica agoniado. Às vezes nem era atuação, pessoal. Às vezes eles só estavam. É isso que eu Exemplo, tô vou dar um falando. exemplo do bebê. No começo ele se entra, você fica tipo, nossa, câmeras. E depois de um mês, 2 meses, ele vai acostumando. E aí vai natural. Não, isso vocês sabem, foi gravado em. Se eu não me engano, esse filme foi gravado em 3 dias. Foi lançado, Foi gravado em 3 dias. 3 dias. Foi gravado em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. É só 80 minutos de gravação, não é muita coisa, não. E tipo, 80 minutos. Mas pra editar, 1h10 de filme. É 1h10, 1h15. Mas na época eu lembro que eu pesquisei e tinha um trecho do diretor falando que a gravação não passou de 200 horas, menos até. Então, foi tipo, pouquíssimo. é muito curto. De fato, é um material bruto ali. Ele só fez uma grande colagem e teve alguns efeitos especiais, mas nada demais. É porque não gravaram 24 horas direto, né? Eles tiveram pausa, Não, tiveram pausa. Aí não foi. Sim, não, tô falando assim do processo criativo mesmo, porque embora tenha sido mais natural, às vezes tem uma direção mais aprofundada naquilo, né? Além do material bruto. Não, foi Mas muito um programa de garagem mesmo. Eles falaram assim, Totalmente, mano. Eu totalmente. tenho 2 câmeras, eu tenho uma galera, vamos pegar esses alunos aí que estão se formando em cinema, tô com uma ideia muito maluca, vamos, temos 60 mil. E é isso aí, foi isso. O orçamento de uma coca e uma coxinha. Exatamente. E que eles comeram? Foi o que literalmente tá na bolsa dele. Bastante. Como pode, né? O marketing desse filme. A gente tá comentando aqui um episódio de Threadcast sobre a Bruxa de Blair. Acho que foi esse o intuito, né, professor? Da gente claro. sair dali da sala e, meu Deus, seja não gostando do filme, ou seja, como se fala, explicando, buscando informações, buscando, enfim, tudo. Então, esse foi o marketing principal que a gente, inclusive, fez na questão final, de que tudo foi marketing ali, né? Tudo. A pessoa ela pode até, eu odiei o filme, não gosto desse tipo de filme, sei lá, falar um monte de coisa do filme, mas ela não pode negar que o marketing foi genial. Então, por isso que a gente assiste, por isso que a gente faz atividade nessa disciplina em relação a esse filme, porque os caras utilizaram isso muito a favor deles, sabe? Para poder Tem a observação crescer. da questão dos atores, né, professor? Porque eu não lembro que eles não participaram da Premiere. Os atores não apareceram durante Não meses. apareceram durante o lançamento. Isso, imagina. Foi recomendado que eles ficassem assim reclusos, Cara. que era para parecer realmente que estavam desaparecidos. Tanto é que tem o site do Bruxa de O Blair, site. tem Eles criaram um site lá. com a lenda e com as fotos dos atores, falando sobre eles, os atores, os personagens. Eles estão desaparecidos, falando isso. Então, a galera ia pro cinema falando tipo assim, vamos lá ver aquele documentário dos caras que desapareceram. E é isso. Ele foi vendido como um documentáriozinho, né? Isso que criou mais a realidade, tipo assim, ele ser real, as pessoas acreditarem nisso. Não era tipo um filme. Não, vamos ver lá um filme fictício. Não era. Todo mundo tava indo no cinema. Era literalmente sabendo que baseado em fatos reais. Era literalmente Fiquei com isso. fome dessa sensação. É sério, é muito foda, mano. O que eu acho mais legal é a quebra de expectativa no final, porque muitas pessoas se sentem revoltadas com o fato disso. Mas se você para analisar num cenário real, trazendo pra vida, a vida acaba dessa forma. Você morre no meio de diversas situações. Então, se fosse real, aquilo ali seria muito mais de fato real, porque eu posso sair ali, enfim, né? E a câmera cair só. E é isso aí. E você sabe qual que é o curioso? Isso é o pensamento, eu acho que muitos de nós aqui hoje, vendo o filme hoje. Porque todo mundo que eu converso, cara, daquela época, pessoas que inclusive viram no cinema, eles não têm essa sensação. Eu acho que é porque eles já estavam indo sabendo que não era filminho de final onde você estava esperando alguma coisa. Não, tá ligado? O pessoal ia já com medo e, tipo, saía com mais medo ainda, entendeu? Eu tava, na época, eu fazia, né, fisioterapia com um rapaz que ele falou que foi no cinema ver e ele falou, mano,
a sensação era tipo assim, tu ficava curioso e com medo ao mesmo tempo, porque tu sabia que a história era real, e quando tu assistia, pô, e terminava, tu saía, tipo, com mais peso na consciência, pensando, cara, onde é que estão esse pessoal? Pronto. Eu aí com Onde 9 é que anos. eles- Caraca, eles estavam, é igual eu te falei, pô, todo mundo pensava o que você pensou aos 9 anos, entendeu? Todo mundo pensava. Então, por isso que eu acho que isso é mais a gente hoje que fica, pô, mas olha esse final, não tem uma parte 2, não vi bruxa nenhum, do que quem viu na época. Porque, pô, 250 e tantos milhões de bilheteria em 99 não é pouca coisa, Não tá é ligado? pouca coisa. Mas eu acho que isso eu tenho uma crítica sobre filmes que eles têm que ter um final bem explicado. Ao mesmo tempo que eu também gosto de filmes que têm um final bem explicado, eu gosto de filmes que têm essa pegada mais bruta, não seja explicado, de ter a sua própria interpretação. Eu acho que é disso que eu gosto no gênero do terror em geral, em todas as lacunas que ele tem. Porque ele não te deixa com um final acabado. Eu fico, na verdade, com raiva de filmes de terror que eles têm um final explicado. Eu gosto da sensação da minha cabeça imaginar o que é. Porque rolou depois. exatamente, ou não, que não rolou, porque dá a sensação de que o diretor ele pensou no telespectador e na inércia do telespectador com o cinema, com aquela arte que ele estava criando pro telespectador usufruir. Que reflexão perfeita. Eu acho que o final tem algo inesperado, que você não sabe o final, que é tipo, vai acontecer isso. Pois é, por isso que eu falei que eu fiquei com fomo dessa sensação de que ir lá, como se fosse um documentário mesmo, buscando... Mas não adianta, é do brasileiro ter essa cultura de final feliz, quero saber tudo. Mas o terror psicológico que teve, tanto nesse, quanto do gênero terror, que também é um dos meus favoritos, é impressionante. Eu acho que isso, trazendo para um filme anterior que a gente assistiu, que fala sobre a comercialização e publicidade também, o Show de Truman, eu acho que tem dois aspectos bem diferentes de como o marketing foi viral para cada lado. Truman viralizou de uma forma absurda também, mas a forma como lá a gente explora a publicidade nua e crua, ali a gente explora a publicidade mais velada. Velada de certa forma, né? A gente só vai Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que vai nesse sentido, porque em Truman foi o intuito do diretor mostrar que tudo era uma publicidade, já em Bruxa de Blair é uma publicidade, de certa forma, quieta. Acho que é por trás, né? Tipo assim, vai lá porque você vai ver a Bruxa de Blair existe ou não. E Truman não. Tanto... só tô cortando assim, né? Pode falar. Tanto as prévias que foram dadas pelo senhor próprio no show do Truman, como nesse agora. No show de Truman, só não falou o nome de quem... só falou que era do Jim Carrey, né? E desse aí o senhor deu uma acalmada no pessoal que tem pavor de terror, jumpscare. Então, só por ter essa sinopsezinha, a gente já tem uma noçãozinha, né? Não, eu acho que assim, o show de Truman, ele tá ali para falar, olha, é assim que a publicidade tá funcionando. E aí eu acho que a Bruxa de Blair foi ela funcionando efetivamente, sem aviso, sem nada, e todo mundo caindo duro nisso. Isso é muito atual no nosso cenário de marketing, porque a gente segue muito tendência, né? Trendcast. Mas a questão de você visualizar o cenário atual como o Truman e a virada cíclica da Bruxa de Blair, como trazer os vlogs, e nesses vlogs tem a publicidade das pessoas, é muito louco como o marketing funciona dessa mesma forma hoje. São filmes da década de 90 iguais. Exatamente. Pô, isso é genial. Eu gosto, sou suspeito para falar, porque realmente, quando eu aprendi acerca do que foi os bastidores disso, eu queria logo trazer para a sala de aula. E eu fico feliz de vocês terem gostado, de verdade. Né? Que isso, fico muito feliz. Eu fiquei em casa pensando, como assim, marketing com a Bruxa de Blair? Não entendi. Não compreendi. Especificamente comportamento do consumidor. Exatamente. Obrigado pelo convite. Nós que Obrigado você agradecemos. que está assistindo. E que é isso, foi muito bom. E a minha consideração é que tenham mais e que vocês continuem sempre, que eu vou estar lá sempre apoiando. Olha que coisa linda, olha que reflexão perfeita. Que professor. Gente, segue as nossas redes sociais, @Trendcast, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E essa foi o Trendcast de Halloween com o professor Fernando, agradecendo de novo mais a participação dele. E é isso, eu sou o Júlio. Eu sou a Vitória. Fernando. Eu sou a Ana. Eu sou o Ian. E esse foi o Trendcast.